Só há uma rota que eu absolutamente não vou: Brasil. Jean Dubois, um comandante sênior da Air France, costumava afirmar isso com uma certeza gélida. Para ele, os brasileiros eram sinônimo de improviso excessivo. Muita emoção, pouca disciplina, dizia ele, torcendo o nariz. Eles misturam amizade com trabalho, são barulhentos e levam tudo na base do jeitinho. Na aviação, a informalidade é inimiga da segurança. Jean carregava esse preconceito como uma medalha. No entanto, quando foi designado para assumir a rota de Guarulhos em São Paulo, e teve que visitar o Brasil, seus valores sofreram um choque sísmico. O que o surpreendeu não foi apenas a competência técnica, mas algo muito mais profundo. A silhueta de um mecânico de manutenção na calada da noite e uma frase simples dita por aquele homem mudaram para sempre a maneira como Jean via o céu. O que aconteceu naquela noite? Leia até o fim, pois talvez você também queira colocar seu coração naquilo que faz quando ninguém está olhando. Amanhã no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, estava envolta naquela atmosfera de eficiência fria e neblina cinzenta. Na sala de briefing, os pilotos da Air France se reuniam. Era uma manhã onde apenas o aroma do café forte e o som de passos apressados ecoavam, mas naquele dia, havia uma tensão diferente no ar para Jean Dubois. Aos 45 anos e com 18 anos de casa, Jean era a definição de precisão. Filho de um piloto da Força Aérea Francesa, cresceu ouvindo que pilotar é o controle perfeito da máquina, emoção é falha humana, ele vivia assim, operava o Airbus, como um cirurgião frio e infalível. Sua vida com a esposa Sophie e os 2 filhos era organizada, previsível e segura. No trabalho, ele não permitia 1 milímetro de desvio. Então, Antoine, o chefe de operações, subiu ao pódio para anunciar a escala do mês. Nova York e Singapura. Os nomes e os responsáveis eram lidos em sequência. Jean anotava tudo em sua agenda impassível. Deveria ser apenas mais uma reunião monótona. E para o voo inaugural da temporada para Guarulhos, São Paulo, no dia 15 de março. Antoine fez uma pausa e engoliu em seco. Um breve silêncio pairou na sala. Quero entregar essa responsabilidade ao capitão Jean Dubois. Naquele instante, o ar na sala pareceu congelar. Os olhares se voltaram para Jean. Não eram olhares de parabenização, mas uma mistura de piedade e constrangimento. Seu copiloto Mark, que estava ao lado, deixou escapar um suspiro audível. Coitado! Alguém sussurrou no silêncio da sala. Jean sentiu-se confuso. Por que aquelas caras estranhas? Era uma rota perigosa? Havia algum problema técnico com a aeronave? Ele não conseguia entender aquela reação exagerada. Após a reunião, Jean interceptou Antoine no corredor. Antoine, um veterano de 55 anos que voava há mais de 3 décadas, parecia saber de algo. Antoine, com licença. Posso falar com você? Antoine parou, virou-se lentamente e suspirou, olhando para Jean com uma expressão de quem já esperava aquela conversa. Você quer perguntar sobre o Brasil, não é? Antoine adiantou-se, como se já tivesse respondido aquela pergunta 1000 vezes. Sim. Por que todos reagiram daquele jeito? Qual é o problema? Antoine caminhou até a janela do corredor, observando a pista onde os aviões decolavam sob a chuva fina. O som dos motores vinha de longe. Após um momento de silêncio, ele falou calmamente. Jean, você ainda não sabe, mas a rota de Guarulhos não é igual às outras. Diferente como? Muita turbulência? O controle de tráfego é difícil? Não, Antoine balançou a cabeça. Não é um problema técnico. Pelo contrário, é a rota mais humana que existe. Mas, em certo sentido, é muito perigosa. Jean franziu a testa. Palavras contraditórias. Humana e perigosa? O que aquilo significava? Não dá para explicar com palavras, continuou Antoine, com um olhar complexo. Sem viver a experiência, você não vai entender. Só posso dizer uma coisa, quem voa para o Brasil, ou não se adapta àquela atmosfera e odeia, ou... Ele fez uma pausa significativa. Ponto ou quer voltar para lá 1000 vezes. O que isso quer dizer? Acho que você não vai acreditar, mas a rota do Brasil muda algo dentro da gente. É aí que mora o perigo, disse Antoine, ainda olhando pela janela. Não sei qual dos dois você vai se tornar, mas algo vai mudar. Isso é certo. A frase ficou martelando na cabeça de Jean. Muda algo dentro da gente. O que aquilo significava? Não era técnica, não era o controle aéreo. Era um fator que Jean não conseguia imaginar. Naquela noite em casa, Jean abriu o computador e começou a pesquisar sobre o Brasil.
As palavras na tela saltavam: calor humano, espontaneidade, alegria, hospitalidade. No entanto, no coração de Jean, surgia uma emoção diferente. Da sala, ouvia-se o barulho da esposa Sophie arrumando o jantar. Sophie, tem um minuto? O que foi, querido? Ela apareceu na porta da cozinha. Mês que vem vou para São Paulo. Ah, mas isso não é ótimo? Ouvi dizer que o Brasil é um lugar cheio de vida e a comida é maravilhosa, exclamou ela. Jean fez uma careta amarga. Sinceramente, não estou animado. Os brasileiros são muito informais, levam tudo na base da emoção. Muita festa, pouco trabalho. Esse excesso de intimidade soa como falta de profissionalismo para mim. Sophie ficou surpresa, mas manteve a calma. Jean continuou. Dizem que eles colocam a amizade acima das regras. Você não acha isso inimigo da eficiência? Se eles fossem mais racionais como nós, franceses. Mas lá tudo é na base do jeitinho, ponto. Mas ter calor humano não é ruim, Jean, disse Sophie docemente. Ser caloroso e ser amador são coisas diferentes. Jean encarou a tela do computador. Misturar sentimentos com trabalho só confunde as fronteiras. É essa cultura que eu não suporto. Para Jean, o Brasil era um enigma irritante. Por que se importar tanto com sentimentos? Por que priorizar o sorriso em vez da lógica absoluta? Criado no racionalismo francês, aquele calor latino parecia apenas ineficiência disfarçada. Conforme o dia da partida se aproximava, o desconforto aumentava. As reações dos colegas, as palavras enigmáticas de Antoine e seus próprios preconceitos se misturavam, criando uma ansiedade estranha. Na manhã da partida, Jean se arrumou em frente ao espelho. O uniforme impecável, o distintivo alinhado, o cabelo perfeito. Aquele era o Jean de sempre. Basta pilotar como sempre, disse para si mesmo no espelho, respirando fundo. Antes de embarcar, o copiloto Mark, um homem competente de 35 anos e parceiro de longa data, aproximou-se com uma expressão nervosa. Comandante, tudo pronto, disse Mark com a voz tensa. Está tudo bem, Mark. Vamos fazer como sempre, respondeu Jean calmamente, embora percebesse que sua própria voz estava um pouco rígida. O voo transcorreu sem problemas. Cruzaram a Europa Ocidental, o Atlântico e a linha do Equador. Durante as longas horas de voo, Jean pensou muito sobre o Brasil. O que ele veria naquele país tropical? O que era a mudança de que Antoine falava? Finalmente entraram no espaço aéreo brasileiro. Naquele instante, Jean sentiu a primeira diferença. Não era um problema técnico, mas algo na atmosfera. Air France 316, aqui é o controle São Paulo. Bom dia. Por favor, mantenha a altitude de 2.000 pés. A voz do controlador era surpreendentemente calorosa. Clara e concisa, sim, mas o tom não era robótico nem desleixado. Tinha um sotaque cantado, uma melodia acolhedora, quase como se um vizinho estivesse falando com você. Havia uma sensação inexplicável de segurança naquela voz. Ciente, mantendo 2.000, Air France 316, respondeu Jean. Em seguida, ouviu as instruções para outras aeronaves, Latam, Gol, Azul. O surpreendente era que todos os aviões eram guiados com uma harmonia perfeita. Não era uma ordem seca e obediência cega, mas parecia uma cooperação mútua. Todo o tráfego fluía no céu sem desperdício, com uma flexibilidade que Jean nunca vira. Air France 316, curve à direita proa 230, distância de 80 milhas para Guarulhos. Um sol lindo espera vocês lá embaixo. Ciente, direita proa 230, Jean respondeu. Jean e Mark se entreolharam. O rosto de Mark mostrava surpresa. Você acredita nisso? Com esse volume de tráfego e essa fluidez, sussurrou Jean. É incrível, comandante. Parece que todos são uma grande família se ajudando, respondeu Mark. Sinto que todos os aviões estão cuidando uns dos outros. Não era caos, era harmonia. Não era competição, era ajuda mútua. O céu parecia funcionar como uma grande comunidade. A aproximação final para Guarulhos começou. Geralmente, este é o momento mais tenso. Mas a voz do controlador transmitia uma calma surreal. Sem ansiedade, sem irritação, sem frieza mecânica. Apenas confiança tranquila e cuidado com o outro. Air France 316, autorizado pouso pista 09 esquerda. Vento calmo. Bem-vindos ao Brasil, autorizado pouso. Ciente. Pista 09 esquerda, autorizado pouso, Air France 316. O toque na pista foi suave. Pouso perfeito.
No momento em que as rodas tocaram o solo, Jean foi envolvido por uma sensação estranha. Tecnicamente era igual a qualquer outro aeroporto. Por que então era tão confortável? Havia uma sensação de chegar em casa. Ao mudar para o controle de solo, a sensação continuou. As orientações para o taxiamento até o portão eram precisas, mas nunca apressadas. Cada instrução parecia carregar um cuidado com a aeronave. Air France 316, prossiga para o portão C6. Bom trabalho, guerreiros, bom descanso. Aquela última frase surpreendeu Jean. Bom trabalho, guerreiros. Havia calor humano infiltrado na comunicação operacional. Não era apenas educação social, era um reconhecimento genuíno do esforço deles. Quando os motores foram desligados no pátio, Jean tirou o fone e olhou pela janela. A equipe de solo já estava posicionada. Ao ver os movimentos deles, Jean prendeu a respiração. Era coordenado demais. Cada movimento era fluido, natural, sem desperdício. Mas não era robótico. Era cheio de vida humana, com um gingado próprio. Havia intenção, cuidado e confiança em cada gesto. Mark, olhe lá fora, disse Jean. O que foi? Os movimentos dos sinalizadores. São tão fluidos. Parecem amigos trabalhando juntos há anos. Mark olhou e suspirou. É verdade. E todos parecem ter uma energia boa. Ninguém está com cara de cansado ou irritado. Exatamente. Nem apressados nem lentos. Tudo no ritmo certo. Será que era assim que os brasileiros trabalhavam? No coração de Jean, uma pequena dúvida sobre seus preconceitos começou a brotar. Ao desembarcarem, a equipe de solo não fez saudações militares rígidas. Em vez disso, deram sorrisos largos, radiantes, e fizeram o sinal de joia com o polegar para cima. Aquela interação natural fez Jean parar. Ele sentiu, sem saber explicar, que havia um bem-vindo vindo do fundo do coração, sem barreiras de hierarquia. Bem-vindos a São Paulo. Viagem tranquila, disse um funcionário em inglês com um olhar sincero. Obrigado, respondeu Jean, surpreso ao perceber que sua própria voz saiu mais suave do que o normal. No dia seguinte, Jean teve a oportunidade de visitar o Centro de Controle de Operações do aeroporto, parte de um programa de intercâmbio da Air France. Ao entrar na sala de controle, Jean ficou impactado. Telas gigantes mostravam inúmeros aviões. Os controladores olhavam para múltiplos monitores, regendo as aeronaves como maestros. Mas o que mais impressionou foram as expressões faciais. Havia tensão, sim, mas não havia pânico. Havia foco, mas também serenidade. De vez em quando, via-se uma troca de olhares cúmplices e sorrisos entre colegas. Um controlador sênior, um homem na casa dos 50 anos com ar paternal, aproximou-se de Jean. Capitão do Bois. Bem-vindo. O pouso de ontem foi muito suave. Todos ficaram impressionados. Obrigado. A orientação de vocês também foi espetacular, respondeu Jean sinceramente. O controlador sorriu de forma acolhedora, como quem recebe uma visita em casa. Nós buscamos eficiência, claro. Mas fazemos isso para que cada passageiro chegue bem em casa. Criar um céu onde os pilotos possam voar tranquilos é nossa responsabilidade. Aquela frase atingiu Jean. Não era eficiência pela eficiência. Era para chegar bem em casa. Havia uma diferença enorme. Jean sempre achou que eficiência era velocidade mecânica. Mas aquele controlador falava de algo nascido da valorização da vida e da família. Posso fazer uma pergunta, disse Jean. Pois não. Por que o controle de vocês é tão tranquilo? Mesmo na hora do rush, as vozes não soam irritadas, e tudo se encaixa tão bem. O controlador pensou um pouco e respondeu. Ficar irritado não melhora a situação, capitão. Só deixa o clima pesado. Aqui no Brasil, a gente tem o costume de se ajudar, de ter jogo de cintura. Não é eliminar a emoção, é usar a emoção a favor. É empatia. Empatia? Sim, colocar-se no lugar do outro. Sabemos que os pilotos estão cansados após 11 horas de voo. Se dermos ordens gritadas, vira estresse. Então pensamos, que tom de voz vai deixar esse piloto seguro? Não é só técnica, é fazer amigos pelo rádio. Jean ficou sem palavras. Era essa a atitude brasileira diante do trabalho? Por trás da técnica havia um coração pulsante. Naquela tarde, Jean refletia sozinho no quarto do hotel. A vista da janela mostrava a cidade de São Paulo, prédios infinitos, trânsito intenso, mas vibrante. Mark bateu na porta. Capitão, podemos conversar? Claro, entre. Mark sentou-se. Capitão, o que está achando do Brasil?
Jean pensou e respondeu: sinceramente? Estou confuso. Antes de vir, achava que era um lugar sem regras, só bagunça. Mas é diferente. Eles têm regras, mas colocam coração nelas. Não é só aparência. Eu também sinto isso, disse Mark. O sorriso do pessoal de terra, o tom dos controladores. Tudo tem uma proximidade difícil de explicar. Jean olhou pela janela. Acho que estou começando a entender o que o Antoine quis dizer. Houve um silêncio. Mas não um silêncio constrangedor, e sim um silêncio de compreensão compartilhada. Naquela noite Jean não conseguiu dormir. Não era só o fuso horário. As palavras do controlador não saíam de sua cabeça. Para chegar bem em casa fazer amigos pelo rádio. Isso abalou as fundações de Jean. Seu pai ensinar o controle perfeito e a ausência de emoção. Mas ali no Brasil, a técnica tinha alma. Às 2 da manhã, Jean saiu do quarto. Já que não dormia, foi caminhar. Como o hotel era colado ao aeroporto e ele tinha credenciais, foi até a área dos hangares da Air France. Mesmo de madrugada, o aeroporto vivia. Foi ali que ele presenciou a cena do destino. Debaixo de uma aeronave, havia um mecânico de manutenção. Apenas a luz de uma lanterna de trabalho iluminava a fuselagem na escuridão. Ao se aproximar, Jean viu que o homem estava examinando minuciosamente um arranhão minúsculo perto do trem de pouso, anotando algo em um tablet. Era um homem de uns 40 e poucos anos, vestindo macacão sujo de graxa, segurando uma estopa. Um arranhão tão pequeno. Precisa mesmo verificar agora? Perguntou Jean em voz alta. O mecânico levantou a cabeça surpreso, e logo abriu um sorriso simples e honesto. Limpou as mãos num pano pendurado no pescoço. Pois é, doutor. É pequeno, mas se eu sei que está lá, minha consciência não descansa, respondeu ele, no inglês com sotaque forte, mas claro. Porque cada passageiro que senta aí é pai, mãe ou filho de alguém. Eles têm que voltar para casa pro almoço de domingo, né? A sinceridade naquela frase e no olhar daquele homem deixou Jean mudo. Era madrugada. Ninguém estava olhando. Ele poderia ter ignorado. Mas justamente porque ninguém via, ele era fiel à sua consciência. Há quanto tempo o senhor faz isso? Perguntou Jean. 20 anos de graxa na mão, o mecânico, Sr. Silva, riu timidamente. Todo dia é a mesma coisa, mas enquanto eu pensar que estou levando gente para casa em segurança, eu não faço de qualquer jeito. Para Jean, o trabalho era uma tarefa a cumprir. Perfeição, eficiência. Mas para o Sr. Silva, o trabalho era proteger. Era uma promessa feita a estranhos. Com licença, disse o Sr. Silva, o senhor é o capitão? Sou. Jean Dubois, da Air France. O Sr. Silva assentiu com respeito e estendeu a mão calejada. É uma honra. Obrigado por levar o pessoal em segurança lá em cima. A gente aqui no chão faz a nossa parte para vocês voarem tranquilos. Jean apertou aquela mão áspera e sentiu o peito aquecer. Aquele homem tinha orgulho do que fazia. Não arrogância, mas um orgulho sereno nascido da responsabilidade e da bondade. Eu que agradeço. Porque existe a consciência de vocês, nós podemos voar em paz, disse Jean, do fundo do coração. Conversaram mais um pouco. O Sr. Silva contou que tinha uma filha no ensino médio que sonhava em trabalhar com aviação também. Disse que ensinava a ela, faça as coisas para que sua consciência aprove, porque mesmo que o chefe não veja, Deus está vendo. Aquilo ficou gravado na alma de Jean. Mesmo que ninguém veja, a consciência vê. Talvez fosse essa a essência da atitude brasileira. Caminhando pelo pátio, Jean viu outros mecânicos trabalhando em silêncio. Ninguém corria, mas ninguém estava parado. Às vezes gritavam algo um para o outro, riam. O clima era leve. Um limpava a janela, outro checava os pneus. Cada um no seu posto, cumprindo seu dever. Talvez isso seja a verdadeira perfeição, murmurou Jean. Não a precisão fria, mas o cuidado caloroso. A técnica aliada ao coração humano. Era esse o perigo de que Antoine falava? Jean percebeu que sua visão de mundo estava incompleta. O choque foi profundo. Na volta para o hotel, olhando as luzes de São Paulo, Jean entendeu. Cada luz daquelas era uma vida. E pessoas como o Sr. Silva cuidavam dessas vidas com realidade e afeto. No dia seguinte, durante os preparativos para o voo de volta, houve um imprevisto. O carregamento das refeições de bordo, catering, teve um erro. Faltavam quantidades. Normalmente, seria motivo para Jean explodir de raiva. O voo atrasaria, passageiros reclamariam. Mas a reação da equipe brasileira foi diferente.
O responsável pelo catering veio correndo, com as mãos juntas em sinal de desculpa e um rosto preocupado, mas focado. Mil perdões, capitão. Foi nossa falha. Mas calma, a gente resolve. Surpreendentemente, eles não ficaram parados esperando ordens burocráticas. Mostraram uma flexibilidade incrível. Dá-me 15 minutos, disse o rapaz. Em pouco tempo, eles não só trouxeram as refeições faltantes remanejadas da primeira classe, como trouxeram caixas extras de pão de queijo quentinho e doces locais, brigadeiros como pedido de desculpas para a tripulação e passageiros. Ninguém vai passar fome, capitão. E ainda vão comer melhor, disse o responsável piscando. Já está tudo a bordo. Desculpe o susto. Boa viagem. Aquele jeitinho de resolver o problema, assumindo a responsabilidade e focando na solução rápida e humana, fez Jean sentir vergonha de sua antiga arrogância. Na França, o sistema é perfeito, mas quando falha, trava. No Brasil, o sistema falha, mas as pessoas consertam com criatividade e coração. Obrigado, disse Jean sinceramente. A capacidade de reação de vocês é incrível. O funcionário sorriu aliviado. Imagina. Vai com Deus. Sentado na cabine, Jean respirou fundo. Mark estava ao lado, checando o checklist. Jean olhou pela janela. Os sinalizadores lá embaixo acenavam vigorosamente, sorrindo. O controlador falou no rádio com aquela voz amiga. Os mecânicos faziam o último sinal de positivo. Tudo era feito por pessoas para pessoas, mesmo onde ninguém via. Jean entendeu, isso é o Brasil. Mark disse Jean, esse lugar é quente. De verdade. Mark sorriu. Raro ouvir você dizer isso, capitão. Eu estava errado. Não é só superfície. Tem humanidade aqui. Air France 316, pista livre. Vão com Deus e bom retorno para casa. Aquela última frase fez o peito de Jean apertar. Vão com Deus. Não era protocolo. Era um desejo sincero de segurança. Obrigado, São Paulo. Até a volta. O avião acelerou, decolou e subiu sobre a imensidão luminosa da grande São Paulo. Adeus, Brasil, pensou Jean. Eu vou voltar. Enquanto subiam, uma sensação de plenitude invadiu Jean. Algo havia mudado. A definição de perfeição havia mudado. Capitão, pensando em algo? Perguntou Mark. Sim, estou pensando no que aprendi aqui. A técnica só está completa quando se junta ao coração que se importa com o outro. Esqueci algo tão simples. Mark assentiu silenciosamente. Durante o longo voo de volta, Jean repassou tudo: a voz do controlador, o sorriso do Sr. Silva, o pão de queijo do catering, o aceno da pista. Tudo apontava para uma verdade: o trabalho não é só para ser terminado, é para ser sentido. De volta a Paris, Jean mudou. Não foi uma mudança drástica externa, mas interna e profunda. Ficou mais gentil com Mark, mais respeitoso com os controladores. O primeiro a notar foi Mark. Em um voo, Mark cometeu um pequeno erro de altitude. Antes, Jean teria sido severo. Agora ele disse calmo: tudo bem, Mark. Todos erram. O importante é que você viu e corrigiu. Estamos seguros. Mark olhou espantado. Você está diferente, capitão. Foi o Brasil, Jean sorriu. Aprendi que a técnica precisa de humanidade. Semanas depois, a nova escala saiu. Jean procurou ansiosamente. Quando viu Guarulhos, circulou com a caneta e sorriu. Ele queria voltar para aquele calor, queria ver aquelas pessoas de novo. Mark viu, Jean. Brasil de novo? Não vai recusar? Não. Pelo contrário. Eu quero ir. Naquela noite ligou para Sophie. Sophie, vou para o Brasil mês que vem de novo. Mesmo? Você não odiava? Jean riu suavemente. Eu estava errado. O Brasil é incrível. As pessoas, a delicadeza, o cuidado. É tudo lindo. Que bom, Jean. Fico feliz. Mas o que mudou tanto? Lá, eles não tratam o trabalho como algo frio. Eles colocam a consciência e o coração em tudo. Quero voar assim também. Tratando cada passageiro como se fosse da minha família. Jean começou a ser elogiado pelos passageiros. O comandante do Bois tem uma condução tão suave, diziam. Antônio perguntou o segredo. Não faço nada demais, respondeu Jean. Só tento cuidar de cada um como se fosse gente, não carga. Antônio sorriu. Isso é o mais difícil de fazer, Jean. Na segunda viagem ao Brasil, Jean preparou uma carta. Estava escrita em português com a ajuda da internet, endereçada ao Sr. Silva. Ao pousar em Guarulhos, sentiu aquela sensação de casa novamente.
Foi até a área de manutenção e encontrou o Sr. Silva, capitão do Bois. O senhor voltou, disse o mecânico, sorrindo. Sim. Jean entregou a carta para o senhor. Sr. Silva leu, emocionado. Dizia, sua atitude mudou minha vida. Mesmo que ninguém veja, a consciência vê. Nunca vou esquecer isso. Sr. Silva guardou a carta no bolso do macacão com carinho. Eu só faço minha obrigação, capitão. Mas fico muito feliz. Meses depois, mais pilotos começaram a pedir a rota do Brasil. A história de Jean se espalhou. A rota que era temida por ser bagunçada virou a favorita por ser humana. Quem voltava de lá voltava diferente. O perigo de que Antônio falava era, na verdade, o melhor presente, o resgate da humanidade. Um dia, Jean viu uma carteira caída no chão do aeroporto em Paris. Antes, talvez ignorasse. Agora parou, pegou e entregou aos achados e perdidos. Um faxineiro viu e disse, obrigado, senhor. Muito honesto da sua parte. Jean sorriu e disse, é apenas o natural a se fazer. O natural que ele aprendeu no Brasil, fazer o certo porque a consciência vê. Num jantar em casa, Sophie disse, você ficou mais doce, Jean. A filha concordou, papai não fica mais bravo por qualquer coisa. Jean segurou a mão da esposa. Aprendi que o tempero mais importante é o carinho. Obrigado por tudo, Sophie. Mark certo dia disse na cabine, capitão, sua pilotagem está parecendo arte. Não é arte, Mark. É coração. É o mais difícil de colocar na máquina. Antônio chamou Jean para uma conversa. Você mudou mesmo, Jean. Sim, Antônio. O voo de Guarulhos me mudou. Eu sabia, disse Antônio, olhando longe. Eu voei para lá há 20 anos. Aquele calor humano nunca saiu de mim. Por isso te mandei. Sabia que você precisava daquilo. Hoje Jean voa mensalmente para o Brasil. Certa vez, houve uma emergência médica a bordo. Jean decidiu desviar para o aeroporto mais próximo, sem hesitar pensando em custos ou atrasos. Senhores passageiros, vamos pousar para garantir a vida de um passageiro. A segurança e a vida vêm em primeiro lugar. Conto com a compreensão de todos. Ninguém reclamou. Pelo contrário, aplaudiram. O passageiro foi salvo. Ao desembarcar, as pessoas agradeceram a Jean. Obrigado pela decisão humana, capitão. Jean sorriu. Ele sabia o que era profissionalismo agora. Não era apenas técnica perfeita. Era técnica com alma. O Brasil ensinou a ele a essência do trabalho. Não é uma tarefa, é um ato de cuidado. Essa é a nova filosofia de Jean. Não o controle perfeito do pai, mas a pilotagem com o coração do Sr. Silva. Quando a técnica e o amor se unem, nasce a verdadeira perfeição. E você? Coloca seu coração no trabalho? Mesmo quando ninguém vê, você faz com a consciência limpa? O Brasil tem essa virtude invisível, mas poderosa.